Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! As mulheres serão as mais atingidas pela reforma da Previdência, segundo estudo do DIEESE, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Econômicos. Pela proposta do governo, será preciso 20 anos de contribuição para se aposentar, além da idade mínima de 62 anos para as trabalhadoras urbanas e 60 anos para as rurais. As mudanças nas regras para pensionistas e para professores também tem impacto maior para as mulheres, que são a maioria nesses grupos. Nós vamos conversar sobre o tema com duas deputadas, Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, e Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo. Eu sou Daniela André e este é o Câmara Debate, programa da rádio e da TV Câmara. Deputadas, bem-vindas ao Câmara Debate. Muito obrigada pelo convite e a possibilidade de debater. Obrigada também, Daniela, Sâmia. Vamos fazer aqui um bom debate. Deputada Bia, a senhora que é da base do governo. O presidente Jair Bolsonaro chegou a falar há um tempo atrás que poderia pensar em alguma coisa em relação à idade mínima das mulheres. A senhora acha que esse ponto é possível de ser negociado ainda? Olha, o presidente, a princípio, ele era favorável a colocar idade de 60 anos para as mulheres, 65 para os homens. Mas a equipe econômica chegou à conclusão que o viável seria os 62 para mulheres. Isso causa um impacto muito grande. Voltar aos 60 causaria um impacto muito grande, um impacto fiscal muito grande, né? E na verdade, o que a gente observa é que as mulheres mais pobres, elas já se aposentam com 61 anos e meio. Então, na verdade, o que está sendo cobrado a mais, meio ano, né? 6 meses. Sim. Deputada Sâmia, e a oposição pretende tratar que pontos desses que atingem aí as mulheres? Que a senhora, é possível negociar alguma coisa, tentar chegar a um acordo aí com o governo? Olha, nós pretendemos promover alguns debates com as deputadas mulheres aqui da Câmara para tentar sensibilizar sobre o fato da reforma impactar mais as mulheres brasileiras. Ainda sob esse aspecto colocado pela deputada Bia, de que as mulheres hoje se aposentam com cerca de 61 anos, o fato é que além da idade mínima de 62, também tem o tempo de contribuição, de no mínimo 20 anos. E hoje as mulheres que conseguem se aposentar com a idade mínima de 60 contribuem cerca de 16 anos. Ou seja, elas teriam que contribuir por mais 4 anos no mínimo para poder conseguir se aposentar. Tendo em vista que boa parte das mulheres elas não conseguem ter uma permanência estável no mercado de trabalho, ou seja, nós temos maior rotatividade comparativamente aos homens, não se tratam somente de 4 anos a mais de trabalho, mas porventura muito mais, tendo em vista que é o tempo que ela consegue ficar no mercado formal de trabalho e consegue contribuir para o INSS. Para as trabalhadoras rurais é ainda pior, porque hoje elas bastam comprovar que trabalharam por 15 anos. Além de aumentar o tempo para 20, elas precisam contribuir por 20 anos. Para aquelas que trabalham debaixo de sol, sob uma vida de muito desgaste, também é muito, muito cruel. Sem contar para as professoras, que você também mencionou, que vão precisar ficar por muitos anos em sala de aula, tendo em vista as péssimas condições de trabalho, as dificuldades, também é um impacto gigantesco. A deputada acrescentou aí outros pontos que estão aí com impacto no caso das mulheres. Deputada, a senhora acha que é possível o governo entrar nessa discussão aí com as deputadas, falando do grupo específico das mulheres e rever quais desses pontos a senhora acha que existe margem para negociação? Olha, na verdade, a gente vive hoje num mundo em que as mulheres pleiteiam tanto, buscam tanto a igualdade, né? Igualdade disso, igualdade daquilo, igualdade de condições. E o que eu observo, principalmente nos jovens que estão entrando no mercado de trabalho, é que as mulheres elas não estão tão preocupadas em casar cedo, ter filhos cedo. As mulheres estão inseridas no mercado de trabalho, elas querem ter uma formação bacana, fazer mestrado, doutorado e depois pensar, né, talvez em formar família, em ter filhos. Então, eu acho assim que quando a gente fala de igualdade, a gente tem que encarar de uma forma mais ampla. Ou a gente quer igualdade ou a gente não quer. Tanto que a equipe econômica queria colocar 65 anos para ambos, homens e mulheres, mas foi uma demanda do presidente sensível às mulheres,
que fez com que já houvesse essa redução. Então, eu acho que fica um pouco complicado no mundo de hoje a gente querer dar tanta proteção à mulher num caso como esse, do mercado de trabalho, em que as mulheres têm condições, sim, de trabalhar hoje em dia tanto quanto os homens. Deputada Sâmia, é contraditório essa busca pela igualdade no mercado de trabalho, como a deputada falou, as mulheres hoje têm mais tempo para se dedicar ao trabalho e essa de busca de diferença na hora de se aposentar? De forma nenhuma. De fato, as mulheres conquistaram mais espaço no mercado de trabalho, estão buscando maior qualificação, inclusive o planejamento familiar e reprodutivo também é relacionado a isso. Eu, por exemplo, tenho 29 anos, ainda não tenho filhos, pretendo não ter tão cedo e eu sei que essa é a realidade de muitas mulheres jovens que recém ingressaram no mercado de trabalho. Mas não é disso que se trata quando a gente debate que tem que ter condições diferentes de aposentadoria. Porque o mercado de trabalho, ainda hoje, ainda apesar dos avanços e conquistas, acolhe as mulheres de uma maneira diferente dos homens. Hoje, por exemplo, metade das mulheres que saem do trabalho em função da licença maternidade, elas não retornam, porque ou são demitidas, ou se veem obrigadas a deixar o seu posto de trabalho, porque se ela não cuidar dos seus filhos, infelizmente ninguém vai fazer isso, porque as tarefas ainda não são plenamente compartilhadas, ou porque faltam vagas nas creches e escolas. Então, tendo em vista que isso faz com que as mulheres tenham maior rotatividade no mercado de trabalho, ou seja, menos tempo de contribuição formal, porque assim o mercado impõe, as mulheres elas precisam ter um tempo de contribuição menor e também uma idade mínima menor. Propor que seja essa diferença para homens e mulheres não se trata de afirmar as desigualdades, mas, na verdade, combatê-las e tentar buscar uma igualdade maior para homens e mulheres. Deputada Bia, o que a senhora acha? Nós mulheres temos essas dificuldades ainda de falta de creche, espaços públicos para deixar as crianças, e a senhora falou muito da mulher que está jovem, mas e a mulher que já tem um tempo aí vai ter que se adequar numa regra de transição que às vezes vai ser um pouco difícil para ela? Eu acho o seguinte, os números não mentem, né? Então não adianta a gente querer forçar uma situação. Hoje a gente tem um sistema nosso de previdência que é caótico e que, como diz o ministro Paulo Guedes, ele sempre faz questão de enfatizar, nós estamos à beira do caos e o fato é que não vai haver dinheiro para pagar as aposentadorias. Nós temos um sistema onde o jovem trabalha para pagar a aposentadoria dos mais velhos. E o que acontece? Houve toda uma mudança demográfica, a gente sabe que hoje nós temos menos jovens, a população está envelhecendo, as pessoas estão vivendo mais, o que é fantástico. Não é? Mas a aposentadoria, ela não vai resolver todos os problemas. Existem uma série de medidas que terão que ser adotadas e cada coisa tem que ser tratada de acordo com a possibilidade. Então, quando a gente fala de condição de trabalho, a gente não está falando de previdência. Previdência é para dar para a pessoa que chegou na terceira idade um conforto para que ela possa viver bem os últimos anos de vida. É disso que se trata previdência. Agora, condição de trabalho, outras questões têm que ser trabalhadas com outras pautas positivas que o governo terá também para oferecer. Então, por exemplo, hoje a gente gasta com previdência mais de metade do orçamento público. Se gasta com previdência muito mais do que se gasta com saúde, com educação, e essas coisas vão interferir diretamente na qualidade de vida das mulheres, inclusive. Então, é preciso ter hospital, é preciso ter creche, é preciso ter escola para os filhos, e isso tudo, para que possa haver, é preciso mexer na Previdência agora. Então, eu acredito que a proposta do governo, ela é muito salutar, eu apoio. E, claro, haverá alguns ajustes, porque essa casa é a casa do diálogo, é a casa em que a gente escuta a população para fazer o melhor. Agora, o melhor, eu não tenho dúvida, é entregar uma reforma robusta para que o país tenha solução. Deputada Sâmia, dentro do que a deputada falou, a aposentadoria não é um momento errado de se corrigir essas diferenças? Isso não tem que ser feito com essas outras iniciativas antes da mulher chegar na idade de aposentadoria? Pois é, eu acredito que a reforma da Previdência proposta pelo governo Bolsonaro, na verdade, atinge os mais pobres, especialmente as mulheres, e ao invés de melhorar a situação econômica do país para poder investir em saúde, educação, hospitais, creches, etc., ela piora a situação econômica.
tendo em vista que ela piora o poder de compra de boa parte da população, porque ela reduz benefícios e dificulta o acesso a esses benefícios também. Hoje, por exemplo, o cálculo para ter direito a um benefício elimina os 20% dos salários mais baixos. Com a proposta do presidente, tem que ser 100%, ou seja, no início da sua vida no mercado de trabalho, que o trabalhador ganha menos, isso vai contar para ter o direito à aposentadoria. Então, eu acredito que a gente poderia ter outros tipos de atitude para poder solucionar o problema fiscal no Brasil, que de fato existe e não é exclusivo da Previdência. É toda uma lógica econômica de crise que o Brasil entrou, principalmente a partir de 2015, que não se solucionou até então. Na verdade, ela tem se aprofundado, tendo em vista as escolhas políticas e econômicas que foram sendo tomadas, principalmente a lógica do ajuste fiscal. E a reforma da Previdência alimenta a lógica do ajuste fiscal. Então, tem menos investimento por parte do Estado e também retirar direito e renda dos trabalhadores. Isso, ao invés de melhorar a situação econômica do país, só tem feito piorar. Eu me lembro quando propuseram a reforma trabalhista, disseram que com isso teria a geração de cerca de 6 milhões de empregos. Hoje nós estamos batendo um novo recorde de desemprego no país, cerca de 14 milhões de desempregados, 5 milhões de desalentados, ou seja, a situação só tem piorado a partir do momento em que a gente aposta na política de ajuste fiscal. Deputados, a gente vai fazer um breve intervalo. Câmara Debate fala hoje sobre reforma da Previdência. Nós estamos ouvindo as deputadas Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, e Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo. Continue conosco. Câmara Debate está de volta. O tema de hoje é a reforma da Previdência. As convidadas são as deputadas Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, e Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo. Deputada Bia Kicis, falando um pouco de renda aí, porque a deputada Sâmia Bonfim citou, a redução no pagamento do BPC e novas regras para a aposentadoria rural são apontadas por prefeitos, principalmente da região Nordeste, como um risco para a economia desses locais que depende desses benefícios para gerar economia. Esses dois pontos, já há mais avanço nas negociações, eles vão ser mantidos? Olha, em primeiro lugar, eu quero dizer que o maior risco para a economia é não haver dinheiro para sequer pagar as aposentadorias. E nós estamos perto disso. Outros países passaram por isso, não quiseram cortar na carne quando precisava. Isso aconteceu em Portugal, isso aconteceu na Grécia. Então, isso que está sendo feito agora é uma medida amarga. Com certeza, em nenhum lugar do mundo falar de reforma da Previdência é uma coisa fácil, feliz. É um remédio amargo, mas que tem que ser tomado agora. Não tem outra saída. Com relação à BPC, eu quero dizer o seguinte, eu me aprofundei para entender o que era isso e cheguei à conclusão de que isso não tem nenhum impacto fiscal. É preciso dizer que para o governo, o BPC não traz impacto fiscal. O que ele traz é uma solução para aquelas pessoas que estão num grau de miserabilidade e que vão receber uma assistência do Estado. Então, assim, assistencialismo, tem que entender que BPC não é previdência, é assistencialismo. Então, o que acontece? Hoje, eles recebem já aos 65 anos. O que o governo fez foram as contas para poder começar a pagar aos 60 para quem não recebe nada. Mas tem uma boa saída para isso. Sabe qual é, Daniela? Transformar em opcional. Optativo, facultativo. Então, a pessoa vai escolher se ela quer começar a receber aos 60, quem não recebe nada, pode começar a receber aos 60, ou então recebe uma Bolsa Família de R$180, vai passar a receber 600 antecipadamente. Ela vai antecipar por 5 anos esse recebimento. Ou então, se ela preferir esperar os 65 e receber os 65. Então, não tem drama com relação ao BPC. É só ele se tornar facultativo, porque nós defendemos a liberdade e a liberdade de escolha. Deixa o povo escolher o que quer. Já existe um acordo para esse ponto específico, tornar essa decisão facultativa? Olha, eu não sei se já existe acordo, mas existe essa proposta e eu acho que ela é muito bem-vinda. Porque quem não gostar, está falando mal do o BPC, que absurdo está reduzindo, ao invés de verificar que ele está antecipando um benefício assistencialista, é só deixar do jeito que está, deixar o povo escolher o que quer. Que mal pode haver nisso? Deputada Sâmia, pode ser uma saída da alternativa para a pessoa que deseja antecipar o benefício
e aqueles que decidirem continuar na regra atual, de 65 anos? Olha, nós defendemos a manutenção do BPC da forma como está hoje, em função de um aspecto, que é a expectativa de sobrevida daqueles que hoje utilizam esse benefício. É de cerca de 7 anos, ou seja, a partir dos 65 elas vivem mais ou menos até os 72 anos de idade. Se essa idade do acesso ao BPC for estendida para 70, significa que essas pessoas vão ter direito a usufruir de algum benefício depois de uma vida de tanto sofrimento, porque aqui nós estamos falando de pessoas em situação de miséria, ela vai poder usufruir somente por 2 anos. Por isso, eu não acho justo a mudança de regra em nenhum aspecto, porque a lógica da Seguridade Social é justamente do acolhimento das pessoas no momento que elas mais precisam. Submeter essas pessoas a um trabalho intenso, sem direitos por tanto tempo, e o Estado se abster do seu papel de acolhê-las no momento mais importante, é muito cruel. E isso de sugerir a possibilidade de escolha para as pessoas, concretamente para o trabalhador é escolher viver numa miséria extrema, porque são R$400, sinceramente ninguém consegue viver com R$400 na sociedade brasileira, ou com um salário mínimo a partir dos 65 anos, da forma como está colocado hoje. Agora, a deputada coloca a imposição da necessidade de ajuste de contas. Ela fala do temor de não se conseguir pagar nem esses benefícios depois de um determinado período. Como equilibrar, trazer esse equilíbrio das contas públicas e a necessidade de assistência, deputada Sami? Olha, nós propomos uma alternativa que tem a ver com a lógica da tributação no Brasil e não com mexer na Previdência, que é justamente um dos maiores sistemas de distribuição de renda do mundo, inclusive, que faz algum tipo de justiça social. A nossa reforma da Previdência, aliás, a nossa reforma tributária propõe taxar lucros, dividendos, que o Brasil é um dos únicos países do mundo que não tem essa prática, e também criar novas alíquotas no imposto de renda para aqueles que ganham altíssimos salários. E isso eu me refiro àqueles que ganham acima de 40 salários mínimos, 60 salários mínimos, que dá cerca de 750 mil pessoas no Brasil. Isso significa que a vida dessas pessoas, não vai piorar de maneira nenhuma, porque são pessoas que têm altíssima renda, e vai atingir um número muito menor de trabalhadores, que são aqueles que têm boas condições, do que a proposta apresentada pelo governo Bolsonaro, que atinge milhões de pessoas e justamente aquelas que mais precisam. A reforma do Paulo Guedes diz que vai economizar 1,2 trilhão, mais ou menos, de reais. Somente com essa medida de criar novas alíquotas do imposto de renda para os super ricos, a gente conseguiria ganhar 2 trilhões de reais. Eu acho que é uma opção política que o governo tem que fazer e a sociedade, de fazer com que aqueles que têm mais possam contribuir mais e aqueles que têm menos possam ser assistidos e amparados pelo Estado, inclusive por aqueles que ganham mais. Deputada Bia, essa pode ser uma alternativa se pensar em outras formas de aumentar a receita da Previdência para equilibrar as contas? A própria equipe econômica sinalizou aí essa questão da tributação de lucros e dividendos, do fim das isenções para alguns grupos. O senhor acha que isso pode ser enfrentado também para esse governo? Olha, primeira coisa, se fosse simples assim, vamos taxar os mais ricos, por que o PT não fez isso em tantos anos no poder? Não fez, porque não é viável, e óbvio que não é isso que vai corrigir os problemas. Então, esse é um discurso que é um discurso vazio, cheio de demagogia, não é? Então, é óbvio que isso não funciona, não é? Outra coisa, a reforma, a gente tem que pensar também que a reforma tributária, ela virá logo depois que passar a reforma da Previdência. E uma outra coisa que é também muito clara, né, que hoje a deputada Sâmia falou que a Previdência é um sistema de distribuição de renda. É sim, só que hoje no Brasil ele é o maior sistema de distribuição de renda do pobre para o rico. Hoje, as altas aposentadorias, as aposentadorias realmente daquelas pessoas que se aposentam cedo e com 20, 30 mil reais, elas são sustentadas pelos mais pobres. Então, não é um sistema justo. E o sistema que se propõe, que é o da poupança, tá? Então, vai ser autorizado por essa reforma e depois terá que ter uma lei estabelecendo quais serão as regras, é um sistema de uma poupança garantida. Eu fico tão feliz quando eu vejo isso, porque eu penso assim, nós vamos sair de um sistema em que as pessoas trabalham desde jovem para sustentar aquelas pessoas que se aposentam mais tarde e as pessoas não se acostumam a ter uma educação financeira. Quando você fala de poupança, o que acontece? O jovem, quando ele entrar no mercado de trabalho, primeiro, ele vai poder optar entre os dois sistemas. O sistema atual, que é um sistema falido,
e um sistema moderno, que é o da poupança. Então, o jovem vai dizer, olha, eu quero poupar 2 salários mínimos, eu quero poupar 1, eu quero poupar 3, para ele já cuidar da aposentadoria dele quando ele for mais velho. Então, ele vai cuidar da aposentadoria dele e não mais a dos outros. Então, isso é uma coisa muito bacana que vai educar as pessoas. E com um detalhe, é uma poupança garantida. Por quê? Se aquele agente financeiro, aquele agente previdenciário, que não vai ser banco, é um agente previdenciário, falir, o Estado vai garantir aquela aposentadoria. E se aquela pessoa não conseguir poupar, porque vai ter aquelas pessoas que não vão conseguir poupar para receberem um salário mínimo, porque vivem em situações realmente muito difíceis, com as contas muito apertadas. Então, essas pessoas terão o salário mínimo garantido também. Então, eu acho que é um sistema novo que a sociedade precisa conhecer, porque muitas pessoas estão batendo, dizendo que é ruim, porque não querem de verdade entrar para conhecer realmente o que está sendo proposto, ou não tem interesse em que a sociedade, o Brasil saia dessa situação de caos, de risco. Até no Globo News, outro dia, apareceu um repórter dizendo que tem muito deputado, uma conversinha dizendo assim, não vamos deixar poupar 1 trilhão, porque isso seria a reeleição certa do presidente Bolsonaro. Vamos fazer uma reforma que o Brasil consiga economizar 500 bilhões, 700 bilhões, para impedir que o Brasil seja um país de sucesso. Só acrescentar um item aí na sua fala sobre esse aspecto geracional e o sistema de capitalização. Esse sistema gera, num primeiro momento, que a gente está agora de um grande déficit, aumenta ainda mais o déficit. O governo está pensando em como equacionar isso, porque, como a senhora falou, quem vai entrar no mercado de trabalho poderia optar. E aí são menos recursos para pagar o sistema antigo. Como equilibrar isso, deputada? Exatamente com as propostas que estão sendo feitas, não é? Exatamente com essas propostas em que você vai prolongar o tempo de contribuição das pessoas antes delas se aposentarem. E a gente tem que pensar uma coisa, a aposentadoria é para a terceira idade. Não existe no mundo pessoas que se aposentem tão cedo como no Brasil, sendo que os mais pobres já se aposentam, homens aos 65 e mulheres aos 61,5. Então, o que está se pedindo é das mulheres mais 6 meses e dos homens que eles continuem se aposentando com a idade que já se aposenta. Deputada Sâmia, qual a sua avaliação desse sistema de capitalização que altera um pouco aí esse aspecto geracional da Previdência? Olha, eu acredito que ele não tem nada de novo nem de moderno, contrariamente do que disse a deputada. Na verdade, ele já foi instalado em vários países do mundo. De 30 países que adotaram o modelo de capitalização, 17 estão revendo ou já reviram o modelo por 2 aspectos. Primeiro, porque deixa a maioria dos idosos em condição de miséria. O modelo chileno, por exemplo, que é no qual o Bolsonaro e o Paulo Guedes se inspiram, tem hoje no país 80% da população de idosos ganhando abaixo de um salário mínimo. Além disso, os custos para a transição do modelo de repartição para o de capitalização são imensos. Até hoje, 37 anos depois, o Chile gasta cerca de 2,5% do seu PIB para cobrir os custos de transição. Essa é a média nos demais países do mundo, entre um PIB e um PIB meio. Significa que, se possível, R$1 trilhão de economia que o governo diz que vai fazer, prejudicando os mais pobres, vai ser facilmente suplantado pelos custos que a adoção do modelo de capitalização vai impor para o Brasil. Então, não acho que seja uma saída razoável, tendo em vista principalmente as condições de vida reais da população. É muito difícil você encontrar um trabalhador brasileiro hoje que consiga poupar mensalmente um dinheiro. Dizer para ele que ele vai precisar depender disso para conseguir se aposentar no futuro, ou no momento que ele ficar doente, que o seu marido falecer, para precisar utilizar pensão por morte, etc., é muito cruel. E a deputada também entrou num tema que eu acho que é relevante, que diz respeito àqueles que supostamente são privilegiados na sociedade e que abocanham uma parcela grande da Previdência. Esse setor são pouquíssimos dos trabalhadores brasileiros, que são geralmente ministros do STF, alto escalão dos militares e um ou outro agente fiscal, etc. Para esse setor, principalmente para os militares, a proposta é muito mais branda do que para trabalhadores rurais, para idosos em situação de miséria, para professores, por exemplo. 80% da economia que o governo diz que vai fazer com a reforma da Previdência recai sobre aqueles que ganham até 2 salários mínimos. Enquanto isso, os militares tiveram uma proposta muito mais branda e ainda vários acréscimos do plano de carreira. E aí eu não me refiro àqueles militares que estão na rua, submetidos a perigo, debaixo do sol. Estou falando do alto oficialato
do Exército, da Aeronáutica, porque se você for ver os benefícios que eles vão ter, aqueles que são de altíssima patente podem ter um incremento de até 70% em alguns dos benefícios, enquanto aqueles de baixa patente, os praças, vão ter nem de 5%, ou seja, ela aprofunda as desigualdades e as diferenças. E vale lembrar, metade das pessoas que recebem hoje os benefícios do INSS ganham cerca de R$ 1.200, de longe não são privilegiados. Deputadas, infelizmente nosso tempo passou muito depressa. Eu peço que em 30 segundos as senhoras façam suas considerações finais e falem das suas expectativas aí para os próximos passos da Previdência. É preciso acabar com essa falácia, esse mantra de que a reforma vai ser prejudicial para os mais pobres. Os mais pobres são os que mais se beneficiam, inclusive com redução de alíquota. Então não há o menor perigo dessa reforma prejudicar os mais pobres. Ela ataca, assim, os privilegiados, que são os mais organizados, e é exatamente por isso que ela vai conseguir trazer tanta pressão para o Congresso, porque são essas corporações organizadas que conseguem trazer pressão. Se fosse para prejudicar só os mais pobres, não teria o menor perigo dela não passar, porque eles não conseguem fazer pressão aqui. Quanto aos militares, a reforma deles é a mais rigorosa que existe. Eles passam de 0% de contribuição até 10%. O que houve foi um ajuste no regime deles, que eles já vinham sofrendo perdas há mais de 10 anos, porque hoje você tem um general que se aposenta com 16 mil, que é um salário bem mais baixo do que um promotor em início de carreira. Foi feito um ajuste no regime deles para que eles pudessem contribuir desde o início. E é claro que a gente sabe que nos altos postos, essas pessoas já vieram perdendo há muito tempo, e o que se faz hoje, eles não vão ter nenhum aumento. Simplesmente, se eles fizerem algum curso, um aperfeiçoamento, eles ganham aumento, como já acontece com o servidor civil. Eles antes podiam fazer aperfeiçoamento que quisessem e não tinham nenhum benefício. O que está se fazendo e trazendo para os militares um pouco da justiça que já se fazia para os servidores civis. Deputada Sâmia Bonfim. Olha, eu acho que para convencer a sociedade da necessidade da reforma da Previdência, não basta um discurso, principalmente um discurso meio aterrorizador, de que sem ela o Brasil não vai adiante. É preciso apresentar dados, custos, cálculos, se utilizar do exemplo de outros países para poder tentar convencer a população brasileira. E até agora o que a gente viu foi o governo se negando a apresentar os dados quando deputados questionaram, quando a CCJ questionou, ou mesmo quando a própria mídia questionou, se negando a responder a pergunta básica e essencial, que é qual o custo da transição para o modelo de capitalização, porque sabe, o Paulo Guedes é um excelente economista, sabe que o custo é muito maior do que esse R$ 1 trilhão, e também precisa convencer a população de que seus direitos, a situação da sua vida vai ser melhorada. Quando você ataca os mais pobres e mantém a classe social, a elite econômica intacta, é impossível convencer a sociedade que vive o problema do desemprego, o problema da miséria, de que isso vai melhorar a sua vida. A gente precisa, na verdade, de uma reforma tributária que seja justa para os mais pobres e que façam os mais ricos contribuir mais para que a sociedade volte a ter melhores condições, a nossa economia possa crescer, gerar empregos e combater as injustiças. Deputadas, obrigada pela participação aqui no Câmara Debate. Espero que as senhoras voltem para a gente aprofundar alguns outros pontos aí da reforma da Previdência. Muito obrigada. Obrigada. Câmara Debate termina aqui. Eu conversei sobre a reforma da Previdência com as deputadas Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, e Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo. Você pode rever esta e outras edições em nossa página na internet ou no YouTube. Eu sou Daniela André e este é um programa da Rádio e da TV Câmara. Obrigada pela audiência. Até mais.